Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Descomplicando, gente. Bom, aqui nós discutimos estratégias que vão te mostrar o caminho para reduzir os impostos do provedor de internet em até 20% e de forma totalmente legalizada. Eu sou a Patrícia Vassalo. Eu sou o Danilo Souza. Carlos Godoy. E hoje você tem algumas notícias fresquinhas aí para nos dar? Antes da gente ir para o tema do podcast de hoje, é interessante falar para o pessoal que está nos ouvindo sobre a vitória da constitucionalidade, né, do artigo 5º da Lei das Antenas, que confirmou então a gratuidade pelo direito de passagem de redes de telecom sobre áreas públicas, inclusive as faixas de domínio das rodovias federais, estaduais e municipais. Maravilha, essa é uma notícia maravilhosa, realmente. Vitória esmagadora. Com certeza. Bom, pessoal, e o tema de hoje é como aplicar o termo de permanência sem ferir o direito do assinante, né? Então, o termo de permanência é o assunto que a gente trouxe para você aqui hoje. E, Godoy, o que é o termo de permanência? O termo de permanência é o anexo, né, ao contrato de telecomunicações, de serviço de telecomunicações, onde é obrigatório, né, fazer a parte, esse é um anexo obrigatório, fazer a parte quando a prestadora está contratando o serviço com o usuário e que ele tenha uma fidelidade por um determinado período. Então, isso é chamado de permanência, termo de permanência. Posso dizer que permanência é a mesma coisa que fidelidade? Exatamente. Né? O contrato de fidelidade, né, por um prazo determinado, é feito através do termo de permanência. O termo de permanência precisa ser alguma coisa à parte do contrato. Ele não pode ser no mesmo texto do contrato, tem que ser a parte segundo a regulamentação da Anatel. Então é correto dizer que o termo de permanência é o contrato de fidelidade? Exatamente, é o contrato de fidelidade. Maravilha. E qual é a vantagem de aplicar o termo de permanência? O termo de permanência tem uma vantagem do seguinte, devido à grande oferta de serviços de comunicação multimídia, as prestadoras passaram a dar uma gratuidade na instalação, né? E a gente sabe que existe um investimento nessa situação, não só em mão de obra, como também em equipamentos. Então, o cliente, para contratar esse serviço sem pagar uma taxa de instalação, ele tem que ficar por um prazo, né, com a prestadora para que esse investimento seja diluído, né, seja recuperado. Então, dessa forma, como o contrato normal de um serviço de telecomunicações não pode simplesmente excluir a cláusula de cancelamento, então tem o contrato de permanência que dá a essa fidelidade, e se por acaso o assinante, o consumidor do serviço de telecomunicações não quiser realmente continuar com o serviço, ele tem que pagar um valor para restituir aquele investimento que a prestadora fez, né? Certo. E se o provedor não utilizar o termo de permanência, o que pode acontecer? Então, o contrato em si, né, que não pode ser inclusa a cláusula de fidelidade ou permanência, o cliente pode rescindir a qualquer instante o contrato, né? Aliás, é interessante dizer que a opção de contrato simples, sem a fidelidade, sem o termo de permanência, é obrigatória para a prestadora, né? Logicamente, a prestadora vai poder cobrar um valor diferente daquele que tem fidelidade, né? Então eu posso dizer que se a prestadora aplicar o termo de fidelidade, o termo de permanência, na verdade, ela automaticamente, ela
necessariamente precisa conceder um benefício para o assinante, certo? E quais benefícios ela poderia estar ofertando para o assinante nesse caso? Os benefícios, tem uma gama bastante grande de benefícios, né? Um benefício pode ser o valor da instalação, o benefício pode ser a alocação de um equipamento que se coloca na casa do cliente, como por exemplo um AP Wi-Fi, né? Pode ser um desconto na mensalidade, pode ser um presente, né? Na verdade não é presente que tem um valor, né? Sim. Até uma garrafa de cachaça. Mas tudo isso tem que ser valorizado lá no termo de permanência, né? Então, estou concedendo uma vantagem no valor de tanto, né? Tem que estar constado lá, porque da somatória dos valores das vantagens vai sair o valor da multa, se por acaso o cliente quiser rescindir o contrato antes do término do prazo de fidelidade, o prazo do termo de permanência. Perfeito. Então, se o benefício for uma garrafa de cachaça, tem que constar lá que a garrafa de cachaça custou R$100. Isso, né? Mas aí deve ser de Salinas, né? Essa da boa. Tem que ser da boa. E quais informações obrigatórias tem que conter, né? Obrigatórias, né? Tem que conter ali nesse termo de permanência. Então, nesse termo de permanência, tem que constar o valor que o cliente vai pagar durante todo o vigor do termo de permanência, tem que constar todas as vantagens que ele recebeu em troca da fidelidade, né? Todas elas com o seu exclusivo valor, o total dessas vantagens e como se vai calcular a multa no caso de rescisão por parte do assinante. Por quê? Porque essa multa que se paga para a prestadora, ela é proporcional ao valor dos benefícios e também proporcional à quantidade de meses faltantes para o término do termo de permanência, né, no termo da fidelidade. E existe uma vigência máxima do termo de permanência? Para pessoas físicas, a permanência máxima permitida pela regulamentação são 12 meses. Agora, quando o contrato é com pessoa jurídica, esse prazo de permanência é de comum acordo entre a prestadora e o tomador de serviço. Sempre lembrando que o tomador de serviço, o assinante, o cliente, ele pode escolher por não permanência. Não quero a vantagem e também não quero permanência. E se ele opta por escolher ter, né, esse termo de permanência, ele pode ser renovado automaticamente? Ele será renovado automaticamente ou tem que ter como um acordo, entrar em consenso? Como funciona? O termo de permanência ele não pode ser renovado automaticamente, né? Eles têm que ser... o contrato não vai terminar, o contrato de serviço de telecomunicações não vai terminar, mas findo aquele termo de permanência, o cliente tem a opção de não querer mais o termo de permanência ou receber uma outra vantagem ou continuação de alguma vantagem, né, em troca de mais um período de fidelidade. Ou seja, finaliza ali, já tem que ambos conversarem para que se comece um novo. Exatamente. O termo de permanência não pode ser renovado de forma automática. Né? Isso, inclusive, tem jurisprudência sobre o assunto. Né? Uhum. E essa renovação, que não pode acontecer automática, ela deve acontecer de uma forma específica, presencial? Assim como o contrato, o termo de permanência, não necessariamente ele precisa ser presencial. Né? Como a gente já comentou na live de quarta-feira, a assinatura do contrato e a assinatura do termo de permanência, ela pode ser feita à distância, através do site, só que, nesses casos, a prestadora tem que se resguardar de alguns detalhes para permitir que essa assinatura seja segura. Né? Então, através de um usuário
criado no site da prestadora, né, com as informações lá devidas para que se identifique bem o assinante que está contratando o serviço. Uma vez aplicado o termo de permanência, né, pela prestadora, o que acontece se o assinante quiser cancelar o contrato antes do final da vigência? Quando o assinante desejar terminar com o contrato, né, rescindir o contrato antes do termo de permanência se extinguir, ele deverá pagar, né, uma indenização devido ao investimento que a prestadora fez, dando vantagens para ele, né? Então, é devido uma contrapartida para esse cancelamento desse contrato. E essa contrapartida, ela é proporcional ao valor total das vantagens e é proporcional ao tempo que ainda resta para terminar o termo de permanência. Certo. E quando existe uma situação ou alguma situação em que a rescisão do contrato com permanência aconteça sem a cobrança de multa por parte da prestadora? Bem, se a prestadora não cumprir algum dos termos do contrato, então ela está quebrando o contrato. Se ela quebrou o contrato, ela quebra também o termo de permanência, né? Então, o cliente vai rescindir o contrato devido à quebra de contrato por parte da prestadora e aí não cabe indenização, não cabe a multa, né, pela fidelidade. Se o cliente mudou de endereço, como que fica em casos de contrato com permanência? Quando o cliente muda de endereço e a prestadora não atende ao novo endereço onde que o cliente vai morar, né, vai residir, ele deverá pagar aquela multa de rescisão de contrato, né? Então consta lá no Anatel Explica, né, que caso o cliente mude para um local onde ele não possa ser atendido pela prestadora, ele vai ter que rescindir o contrato. Rescindindo o contrato, ele tem a multa do termo de permanência a pagar. E o que acontece com o contrato de permanência vigente quando não há viabilidade técnica para esse novo endereço? Eu acredito que esse caso é o mesmo do anterior, né? Então, a prestadora não tem condição de atender o cliente naquele endereço, né? E aí, então, se não tem condição de atender, tem que ser rescindido o contrato, tem que ser pago o termo de permanência. Isso vale... não cabe aqui essa questão, mas... Bom, o termo de permanência, ele só pode ser assinado de forma presencial? O termo de permanência, assim como o contrato, pode ser assinado através da internet, né? Então, pode ser assinado através de um atendimento do WhatsApp, mas a prestadora deve tomar o cuidado para identificar quem está assinando, né? Através de número de telefone, né, celular, através de dados de documentos, né, a fim de que possa ter certeza que é a própria pessoa que está contratando que está assinando. O Wesley, que está nos assistindo, ele fez a seguinte pergunta aqui sobre equipamentos de comodato. Utilizando somente o comodato, poderia utilizar o termo de permanência? Comodato é utilizado, o termo é utilizado quando a prestadora envia um equipamento para a prestação do serviço, mas aquele envio, aquela cessão do equipamento para o assinante não é feita de forma onerosa, tá? Então, quando essa cessão do equipamento é feita de forma onerosa, é um aluguel, é uma locação do equipamento. No caso de locação, a locação tem um valor e cabe à prestadora imaginar, não, vou dar o valor da locação
como, como vantagem para o cliente em troca da fidelidade, certo? Agora, quando manda em simples comodato, né, é porque não há valores envolvidos. Quando há valores envolvidos, locação. Comodato não deixa de ser um empréstimo, né? Você está disponibilizando para o uso sem nenhum custo envolvido nesse processo aí, tá? E mais uma pergunta dele aqui, ele está perguntando se... Respondemos a sua primeira pergunta, Wesley? Dá um ok aí pra gente, para ver se ficou claro para você. Bom, ele está perguntando também aqui se é obrigado a ter no termo de fidelidade a garantia da velocidade. Bem, a garantia da velocidade, normalmente a gente aconselha a ficar no termo de contratação, né? O termo de contratação pode incluir o termo de permanência, né? Então, quando esses dois termos resultam em um documento só, né, o termo de contratação diz as especificidades do plano e o termo de permanência diz as especificidades da fidelidade, das vantagens, da multa e do prazo, né? Quando tiver tudo num só, tá lá. E eu queria aproveitar essa deixa da velocidade, eu queria perguntar no caso de um upgrade. Quando acontece um upgrade em relação ao plano de internet, como que fica o termo de permanência vigente? O termo de permanência está claro. Olha, se você vai quebrar o contrato, né, você deve uma indenização à prestadora. Só que a prestadora ela tem que ver se isso vai lhe trazer alguma vantagem econômica, né? Então, se o cliente quer aumentar o seu contrato com a prestadora, né, poxa, ela vai ter uma vantagem. Sim. E aí então ela não cobra a multa do termo de permanência. Em compensação, ela pode fazer um novo termo de permanência começando a contar do zero naquele instante. Né? Então você veja que são duas vantagens para a prestadora em não cobrar essa multa do termo de permanência ao fazer um upgrade para o cliente. E no caso do downgrade, como que fica? Pois é, o downgrade também, da mesma forma, juridicamente, a prestadora pode cobrar, né? Agora, se o cliente está fazendo um downgrade, talvez é porque ele tenha necessidade de economizar alguma coisa, né? E aí, se a prestadora colocar lá a multa, pode ser que ele resolva não permanecer mais na prestadora. Então, a prestadora vai ter que escolher qual é a atitude que ela vai ter que tomar, né? Ela tem direito? Tem. Mas será que vale a pena? Né? Talvez seja mais interessante aí focar numa relação ganha-ganha, né? Isso. Todo mundo ganha, de que você criar uma situação, podemos dizer, desnecessária. E mais uma vez, se vai mexer no contrato, ele pode não cobrar a multa do tempo de permanência, mas em compensação renovar, ele começar a contar do zero. Renovar a fidelidade. O importante é manter uma experiência boa do cliente, né? Manter dentro das leis tudo certinho, mas também manter uma experiência boa, né? Uma vivência boa do cliente. Isso. E tem que contar também que você conseguir um cliente novo é muito mais caro do que você continuar com o mesmo cliente. Isso aí Essa foi uma dúvida do Wesley. Wesley, ficou claro para você aí essa questão do upgrade e até do downgrade, como fica a fidelidade? Tá? Bom, deixa eu ver aqui que nós temos mais uma pergunta da Daísa Souza Rocha. Ela está perguntando o seguinte: se a prestadora tem condições de atender em um local de uma nova moradia do cliente, a falta então não seria do provedor? Não cabendo assim a multa? Pois é. Se por acaso a prestadora não atende em um determinado local, né, condições técnicas, ainda não resolveu atender aquele local, né, essa é uma boa visão. Olha, você não atendeu porque você não quis, você ainda não conseguiu investir lá e tal.
Mas, para evitar que o cliente acabe dando um pequeno golpe, né? Falando que vai mudar para um outro lugar e tal, por isso que quer rescindir o contrato, então não vai pagar a multa, a Anatel esclareceu isso. Então, se o cliente vai para mudar para um outro local onde que a prestadora não atende, então é devida a multa de fidelidade. Agora, o caso específico da prestadora atender lá, mas ainda não ter condições técnicas, isso aí até é um caso para a prestadora analisar caso a caso, né, e verificar o que vale a pena, né? Porque se ela atende lá, só tem um probleminha técnico, quem sabe aquele probleminha técnico não é resolvido logo e ela continua com o cliente, né? Então esse eu acho que deve ser levado em conta caso a caso, né? Cada situação é uma situação. Em relação a um cliente inadimplente, Godoy, ele pode solicitar o cancelamento do contrato com permanência? Segundo a regulamentação, o cliente, a adimplência, né? Se ele está adimplente ou inadimplente, não interessa no caso da solicitação de rescisão do contrato. Só que cabe à prestadora informar ao cliente todos os valores que ele vai ter que arcar com essa rescisão de contrato. Tudo aquilo que ele ainda não pagou, e se por acaso tem multa de fidelidade, de contrato, de termo de permanência, quanto que é, certo? Então, aí o cliente vai ter que tomar a decisão se rescinde mesmo o contrato e fica com aquela dívida. Ou seja, ele pode, mas ele tem que arcar com os... Exatamente. Com os gastos e com os custos ali para que aquilo aconteça. Isso, a prestadora deve informar a ele de tudo, né? Aí para ele colocar na balança se compensa ou não. Clareza. Seja transparência. Transparência. Bom, se o assinante solicitar a suspensão do serviço, como que fica o contrato? Todo assinante de serviço de telecomunicações, ele tem o direito, né, de pelo menos uma vez por ano solicitar uma interrupção do serviço de forma não onerosa, tá? Então, durante aquele período que o serviço não foi prestado, houve uma suspensão do serviço e, consequentemente, uma suspensão de todo o contrato, né? Então, se ele tinha o termo de permanência rodando ali há 3 meses, quando recomeçar a prestação do serviço, voltar à prestação, vai continuar a partir de 3 meses. Aquele período que ele ficou sem o serviço e com o contrato suspenso não entra na contagem do termo de permanência. Sim. Essa pergunta acho que até já fiz em uma outra live, mas acho que vale às vezes ressaltar. Para solicitar que seja paralisado ali o serviço por um determinado tempo, por um determinado período, que pode uma vez ao ano, né? Isso. Tem alguns requisitos que isso tem que ser levado em consideração? Eu acho que já fiz essa pergunta, mas eu gosto de... No caso da suspensão do serviço, parece que o cliente tem que estar adimplente. Então certo? Já é a primeira situação. Tem que estar adimplente. Perfeito. O Wesley tem mais uma pergunta aqui pra gente, que é a seguinte: podemos oferecer unicamente contratos com fidelidade, usando como benefício a isenção da taxa de instalação? Ou precisamos dar ao cliente a opção de escolher entre a fidelidade e sem fidelidade? Sempre o cliente pode optar pela não fidelidade e não receber as vantagens oferecidas para o termo de permanência, né? Então, se a prestadora está querendo bolar um plano com fidelidade e tal, ela tem que saber que ela vai ter que oferecer também a opção, né, de não fidelidade e não vantagem, né? Porque às vezes o cliente, eu vou querer um serviço por 3 meses e não quero fidelidade. Quanto é o contrato sem fidelidade, né? Então, não vai receber vantagem nenhuma e vai fazer o contrato normalmente, né?
E como a gente acabou de falar de transparência, isso tem que ser feito de uma transparência grande, tem que ser deixado bem nítido, né? Bem nítido. E se isso não for realizado, por exemplo, o assinante ele vai lá, ele a primeiro momento, naquele momento do contato, ele não viu ou não foi bem claro essa situação, ele pode solicitar alguma coisa? O cliente, ele, se não teve acesso a essa opção, que é obrigatória dar a ele, ele possivelmente vai fazer alguma reclamação em algum órgão, ou no PROCON ou na Anatel, né? Então, o PROCON vai comunicar com a Anatel, vai saber das regras e vai fazer com que a empresa cumpra a regulamentação, e a Anatel da mesma forma, já diretamente, né? E a Anatel vai exigir que a prestadora coloque à disposição do cliente essa opção. E hoje até é importante, né, Patrícia, desculpa interromper, deixar bem claro que o acesso do assinante à Anatel hoje está cada vez melhor, né? Cada vez a possibilidade de contato entre as partes fica mais através de plataformas, né? Então, sim, o contato fica mais rápido, mais dinâmico, né? Como a plataforma de áudio, ela às vezes dá alguns problemas, né? A Anatel tem lá um sistema para ser feita a reclamação, né? Através de um aplicativo ou diretamente no site. Vale ressaltar aqui que esse documento, esse termo, esse anexo ao contrato, ele já tem lá informações que são obrigatórias a constar lá, de tal maneira que isso traga uma clareza para o usuário, para o assinante, e ele, por sua vez, recebeu aquele documento, assinou aquele documento, quer dizer que ele entendeu. Né? Então, a prestadora ela tem que se cuidar para atender todos os requisitos, né, que são necessários para que ela se livre desse problema, né? Porque quando há algum problema de reclamação, dependendo da situação, né, pode caber ao possível assinante, ao assinante que não conseguiu efetivar o contrato, ele pode caber a ele alguma indenização monetária, né? Então, tem que ser bem visto esse cumprimento da regulamentação, né? Se isso começar a ocorrer de forma corriqueira na Anatel com uma determinada prestadora, a Anatel pode aplicar uma multa, pode aplicar uma advertência. Então, tem todos esses detalhes. E, em breve, né, deverá estar funcionando o selo Anatel para as prestadoras, né? O número de reclamações vai influenciar nesse selo que a Anatel vai distribuir para as prestadoras, né? Vai indicar para cada prestadora. Isso vai impactar bastante. Vai, com certeza. O Wesley trouxe mais uma dúvida aqui para a gente, que é a seguinte: em casos de migração, né, aí nós estamos falando de tecnologia rádio para fibra ótica, eles podem fidelizar o cliente por mais um ano devido ao custo operacional, até por conta de estar ocorrendo aí a alteração na tecnologia utilizada? Pois quando é a mesma coisa do upgrade, né? Então o cliente tem lá, vamos supor, um contrato e ele é atendido por Wi-Fi, né? Aí a prestadora fala assim: olha, nós queremos que você seja atendido por fibra ótica, né? Então é uma tecnologia mais avançada, tem mais estabilidade, é possível de ter uma banda maior, né? Bem, tudo isso pode ser colocado lá na vantagem, né? E colocando na vantagem um novo serviço, um serviço de um outro padrão, né? E aí sim iniciar um novo termo de permanência, né? Lógico, o cliente também tem que querer, né? Aí o cliente fala: não, para mim o Wi-Fi já é o suficiente e não quero mexer no plano. E, bem, aí é a opção do cliente. A prestadora tem que respeitar. Ele tem esse poder de escolha aí. Exato.
Bom, pessoal, chegamos ao fim. Aliás, antes disso, um grande amigo, Evandro Almeida, da Orbit, ele é lá daquele lugar que você costuma ir bastante, daquela montanha que tem uma cachoeira lá, como chama? Perto de... Enfim, Evandro é bastante viajado. Né? Ele não vai saber e eu não estou sabendo falar aqui exatamente onde é. O Evandro está mandando um abraço pra gente, né? Um abraço, Evandro. Está acompanhando aí a nossa live. Que bom, Evandro, que tá ajudando você aí, tá? Um abraço para você, espero que esteja tudo bem aí com vocês, tá? Um grande abraço. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Descomplicando. Hoje a gente falou sobre termos de permanência. Um abraço para vocês e até a próxima. Abraço. Muito obrigado pela audiência.